Graça e paz, irmãos. Queridos, hoje é um dia muito especial para todos nós. Sabe por quê? Porque é dia do Senhor. Por isso estamos aqui na casa, que dedicamos a Ele, e a nossa louvor e a nossa oração, para que Ele possa nos ouvir e nos atender segundo a sua boa misericórdia, excelente palavra e excelente ser que Ele é. Amados, nós vamos abrir nossas Bíblias, se vocês quiserem abrir as suas Bíblias, ou vai ser projetado aqui no nosso projetor de imagens, o texto que nós vamos trazer para a reflexão nessa noite. É em Tito, se você não sabe onde é Tito, é melhor procurar ler aqui, Tito 2, de 11 a 14, está exposto aqui. É melhor ainda se você abrir a sua Bíblia, para procurar esse versículo da palavra de Deus. Tito 2, só tem de 11 a 12 aí, é de 11 a 14, irmãos. Tem mais dois versículos que eu vou ler aqui. Então, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus e depois eu complemento. Vamos lá? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? Vamos orar. Deus e Pai, obrigado por nossos irmãos que estão aqui hoje. Obrigado por alguns visitantes que estão também hoje aqui. Eu quero te pedir por todos, Pai, e que Tu possas falar ao coração de todos, e que haja em nosso meio o mover do Teu Espírito, para que vidas se quebrantem aos seus pés, para que vidas reconheçam que não estão Te servindo como deveriam servir, e há vidas de pessoas que não estão Te servindo, para que reconheçam a necessidade de fazê-lo, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O favor de Deus para todos os homens, para todos os homens. Este favor de Deus pode alcançar a sua vida. Afinal, você também faz parte. Você é homem ou mulher e faz parte desse plano de Deus para a salvação. Por isso que Ele se manifestou. E Ele veio para que você pudesse ouvir da sua salvação. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Ele se manifestou em Jesus para a sua salvação. Vamos, Lúcia, diga para Zé isso. Amém, irmãos? Diga para a pessoa ao lado, balance e acorde, mas diga, e diga a verdade, porque essa é a verdade. Jesus é a salvação para todos os homens. O favor de Deus foi derramado através de Jesus, que nos amou primeiro, sendo assim o único meio dado por Deus para a salvação. É por isso que a Bíblia diz, e nós afirmamos também: crê no Senhor Jesus e será salvo o quê? Tu e a tua casa. Queridos, Jesus é a manifestação da glória de Deus, a glória de Deus para a qual nós nascemos. A Bíblia é bem clara quando diz que Luiz Cordeiro nasceu para quem? Para a glória de quem? De Deus. Que eu nasci para a glória de Deus, que Cirão nasceu para a glória de Deus, que Mário nasceu para a glória de Deus, que você nasceu para a glória de Deus.
Mas a Bíblia também afirma, Edinaldo, que todos pecaram e que carecem da glória de Deus. Carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Por isso, queridos, o Senhor Deus se manifesta em Jesus para falar a todos os homens que enviou Jesus. E a palavra de Deus um pouco mais adiante também diz que enviou o Espírito Santo para que pudesse nos lavar e nos apresentar ao Senhor nosso Deus. Por isso podemos afirmar a uma só voz: quem é o nosso Salvador? Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas por que Deus demonstrou, Jadinho, esse amor especial para com os homens? Em primeiro lugar, porque, irmãos, não havia outra saída. Não havia outra saída. Não há outra saída. E no futuro também não haverá outra saída, a não ser a pessoa bendita de Jesus. Deus se manifestou na sua graça salvadora. O texto é bem claro quando fala isso no versículo 11. Mas salvar de quê? Pode ser a pergunta dos irmãos aqui, pode ser a pergunta de Ângela: salvar de quê? Salvar de quê? Salvar do engano, salvar do erro. A palavra de Deus também afirma que o diabo cegou o entendimento dos homens para que não entendam a verdade do Evangelho. A sua mente, o seu olhar de sua mente está fechado para a verdade do Evangelho. Se tiver, meu irmão, deixe Jesus tirar esse tapume para que você possa ver a verdade do Evangelho. Queridos, nós somos criados, como eu já disse, para a glória do Senhor. Mas, infelizmente, pelo impulso do inimigo, nós nos desviamos e muito da glória de Deus. Nós somos como que arrastados pelo mar do pecado para distante da glória de Deus, e agimos de uma forma, irmão Ciron, irresponsável para com Deus, que é o nosso Criador. Queridos, motivados por isso, Jesus diz em sua palavra, não é? Que veio para salvar o que se havia perdido. Vamos ver esse texto, Lucas 19, 10. Vamos ler todos juntos. Ele falou isso aqui quando Zaqueu se converteu. Vamos todos ler juntos e perceber e entender por que Jesus falou isso. Vamos lá todos juntos. Pois o Filho do Homem e salvar o que se havia perdido. E a multidão de pessoas, todas as pessoas estavam perdidas, e ele teve que vir para buscar e salvar o que se havia perdido. Amados, é importante entendermos essa verdade. Ele está falando aí para Zaqueu, quando Zaqueu se converte e diz que vai voltar, que vai distribuir o seu dinheiro, que vai dar às pessoas o que ele tenha possivelmente roubado. A gente sabe que ele tinha roubado, e roubado muito, por isso que era o mais rico dos cobradores de impostos. Mas ele, odiado por aquela cidade de Jericó, ele reconhece que Jesus podia salvá-lo, e Jesus o salvou. Os discípulos de Jesus podiam declarar a plenitude do perdão, não apenas a esperança futura do perdão, pois o seu mestre Jesus é a revelação da graça de Deus aos homens, e ele, Jesus, mandou que os discípulos falassem isso para todas as pessoas, e manda para que nós falemos isso para todas as pessoas. Na realidade, nossa realidade carnal é pecaminosa. Nossa realidade carnal é pecaminosa. Não no sentido que o nosso corpo seja pecado fazer o que agrada o corpo, mas no sentido que somos qualificados pelo pecado por nossa natureza carnal. É necessário entendermos isso e pedimos ao Senhor que aos poucos vá nos livrando dessa natureza carnal que muitas vezes temos. Aliás, que temos e muitas vezes deixamos nos influenciar. Mas, amados, o núcleo do pecado é a falta de reconhecer, irmã Rita, Deus como Deus.
Ah, pastor, o que é isso? Eu reconheço, Deus é Deus. Sim, Ele é Deus, mas Ele é Deus na sua vida. Ele é Deus da sua vida, Ele é Deus da sua família, é o Deus do seu emprego, é o Deus que você recorre de manhã para Ele quando você acorda, ou à noite quando vai dormir, ou é o Deus que você pensa nele variadamente, em alguns instantes de sua vida. Nós precisamos, irmã Miriam, reconhecer Deus como Deus, sobretudo dificuldade, alegrias, tristezas, perdas, o que acontecer em nossas vidas, nós temos que reconhecer que temos um Deus que vai nos ajudar a passar por aquele momento difícil que estamos vivendo em nossas vidas. Temos que reconhecer Deus como Deus. Em segundo lugar, irmãos, não havia outro caminho para mudança. E a Bíblia diz que quem crê em Jesus, a vida é mudada, as coisas velhas ficaram para trás, eis que todas as coisas novas que o Senhor aprova estão acontecendo. E nesse texto que nós lemos aqui, no próprio texto, você pode voltar para o seu texto aí na sua Bíblia, é um pouco diferente as palavras, mas o sentido é o mesmo. No verso 12 fala: e Ele nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. O que significa isso, irmãos? Tem dois sentidos aí. Dois sentidos. Primeiro, o sentido negativo: abandonar a impiedade e que é irreverência para com Deus. Segundo, abandonar as paixões mundanas. O que é paixões mundanas? Fica muito aberto isso. E aí vai fechar um pouquinho isso no texto do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, de 19 a 21. Nós temos aí uma parte do que nós podemos entender, irmãs e irmãos, como paixões carnais. Ora, as obras da carne são manifestas. Vamos lá, a primeira: imoralidade, o quê? Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, quem praticam essas coisas não herdarão o quê? O reino de Deus. Mas não são só essas, não. O homem é uma máquina de inventar pecados e obras da carne. O verdadeiro evangelho, irmãos, traz mudanças práticas em nossas vidas, que vai além do falar, mas se mostra no viver. Que vai além do falar, mas se mostra no viver. Queridos, aí também tem um sentido positivo, não é? Ele vai nos levar a ter uma vida sensata. O que é sensatez? Orientada pelo Espírito Santo de Deus. Uma vida sóbria, que toma as decisões pela razão. Qual é o culto que agrada a Deus? Qual é o culto que agrada a Deus, irmão João Vitor? Qual é o culto que agrada a Deus? É o culto racional, quando nós fazemos aquilo que estamos entendendo o que estamos fazendo. O culto racional. Posições também justas, expressando o caráter de Deus, a quem nós pertencemos. Eu falei hoje de manhã, e nós pertencemos a Deus, e Ele é justiça, e devemos viver operando e fazendo justiça, porque nós estamos mostrando a quem nós pertencemos. A quem nós pertencemos. Uma vida piedosa, uma vida boa, correta e reverente a Deus, sabendo que Deus é Deus e nós somos apenas servos. Queridos, devemos dizer não a esta sociedade que reflete a mentalidade antipiedosa, não reverente para com Deus, uma cultura, uma sociedade impregnada de sensualidade, de mentira,
de corrupção, de maldade, de erro, de fraude e de tantas coisas que os irmãos sabem. E os jornais estão assim para mostrar. Mas diante de tanta coisa, irmã Zefinha, devemos dizer não a tudo isso. E é interessante que esta mesma graça, Jadinho, graça salvadora, favor de Deus, em nosso lugar, para nós, nos ensina a salvação, que deve produzir em nós uma vida diferente, que renuncia às paixões mundanas e à impiedade, e se transforma em atitudes dignas de um cristão. Aí eu quero perguntar aos irmãos que estão aqui: as suas atitudes são atitudes dignas de um cristão? Quem está em Cristo? As coisas velhas, eis que tudo. Isso tem que acontecer em nossas vidas. A resposta correta à graça de Deus é viver uma vida correta diante de Deus. Amém, irmãos? A preocupação do Evangelho e das igrejas, de ponta a ponta, tem sido essa nova vida que precisamos ter, as boas obras, que termina aqui com a leitura que eu fiz, as boas obras, novidades, boas coisas que nós vamos fazer, que eu citei agora, e todas elas são boas e são novas na vida do homem que quer servir ao Senhor fielmente. Porém, elas devem ser vistas. A graça de Deus deve ser respondida por esse tipo de vida. E essa graça de Deus foi revelada, nós até cantamos hoje aqui, numa pessoa chamada Jesus, que na cruz morreu e derramou ali o seu amor para conosco. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, verso 13, não havia futuro garantido. Verso 13: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha só, Vânia, o que diz esse texto? Aguardando. O que significa aguardar? Esperar. E apontando sempre para uma vida melhor. Essa expectativa da volta de Jesus nos leva a viver de uma forma melhor a cada dia. Irmão Ciron, eu estava avaliando a minha pessoa como pastor e pregador da igreja. Eu acho, irmão Zé Carlos, que eu tenho pregado pouco sobre a volta de Jesus, sobre a realidade do céu, sobre a expectativa nossa que devemos ter na volta do Senhor Jesus. Talvez por isso não tenhamos tido tanto sucesso como eu gostaria que a igreja tivesse diante de Deus, porque essa expectativa a cada dia afeta para melhor as nossas vidas. Isso é um fator fundamental para uma vida sadia, marcada por essa esperança viva que temos na volta gloriosa de Jesus. O texto também diz: bendita esperança. O que significa isso? Feliz esperança, espiritualidade bem-aventurada. A esperança da volta de Jesus nos dá um bem-estar. Marcos Pontes, nos dá um bem-estar, uma felicidade espiritual. Essa esperança acrescenta nas nossas vidas uma dimensão eterna. Uma dimensão eterna para nós. Nós passaremos a viver na perspectiva da eternidade e não na limitação do nosso tempo. Todos que têm fé e vivem pela fé já venceram este mundo mal. Amém, irmãos? Já vencemos este mundo mal.
O fato bem conhecido é que a esperança sustenta psicologicamente os homens, até no meio das experiências mais difíceis da vida. Se você tem essa viva esperança em seu coração e em sua vida, você pode passar por maiores dificuldades que alguém possa imaginar. Por favor, a esperança por si mesmo é uma espécie de felicidade. Talvez seja a principal felicidade que este mundo pode dar. Samuel Johnson. A esperança cristã da volta de Jesus talvez seja a melhor coisa que esse mundo possa nos dar. O texto também fala de manifestação. Esta liga Deus a Jesus, pois a mesma afirma que a nossa esperança é no grande Deus, Jesus Cristo. E é claro que esse texto está falando que Jesus é Deus. Lá em Filipenses 2, por favor, irmã, 6 e 7, diz o quê? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus era Deus, é Deus. Ele se esvaziou de si mesmo e veio viver como eu, como Zé Lopes e como você também. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele veio para viver entre nós na condição de Salvador, na condição humilde. Era um rei que não tinha nada, que nasceu numa manjedoura, foi criado em um lugar desacreditado pelas pessoas. Há alguma coisa boa vindo de Nazaré, diziam as pessoas da época. Isso é verdade, foi assim que ele veio. Mas eu garanto, segundo a palavra de Deus, que o seu retorno, ele voltará como Deus, em toda a sua glória. Amém, irmãos? Ele voltará como Deus, como juiz, para julgar os vivos e os mortos. Amados, o texto também diz: ele se deu por nós. Fica claro aqui a missão de Jesus, que foi ser morto pelos meus pecados e pelos seus pecados também. Lá em Gálatas 1, versículo 4, ele diz assim, é antes desse, irmão, eu não sei se tem, não tem. Em Gálatas 1, versículo 4, ele diz que Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados. Quando pensamos em Jesus na cruz, pense você, que foi por você que ele ali morreu, por mim e por você. Nada merecíamos, a não ser castigo. Dene, você não merecia nada, Dene, você merecia era castigo. Mas ele se deu por você, se deu por mim e se deu por nós. Glória a Deus por isso. Quanto amor ele tem por mim. Amém, irmãos? Quanto amor ele tem por mim. Uma outra palavra, remir, libertar, pagando o preço do resgate. Foi um alto preço que Jesus pagou na cruz. Foi seu sangue precioso derramado da sua cabeça, dos seus braços, dos seus pés, do seu lado. E ele fez isso para remir você, para libertar você. Por favor, irmã, vamos ler juntos esse texto? Vamos lá. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito,
conhecido da criação, antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Olha só o que Pedro está dizendo isso aí. E ele tinha autoridade para isso. Vocês não foram comprados por dinheiro, por vil metal, não. Vocês foram comprados pelo quê? Precioso sangue de Cristo, do Cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. O apóstolo Pedro falou isso, como o apóstolo Paulo fala a Tito essa verdade. Quer dizer, em nosso lugar, em nosso benefício. O que fizemos para Ele? Para que Ele morresse por nós. Amados, o cristianismo é essencialmente comunitário. Deus chama para si um povo, como sinal da sua graça e da sua misericórdia salvadora. Ele chama um povo. Amados, a salvação não é apenas uma realidade presente, ela inclui também um futuro promissor. Ela garante o nosso futuro. Para o povo de Deus, porque Jesus Cristo, Ele veio como manifestação da graça de Deus, do favor imerecido de Deus, sim, mas Ele voltará, Ciron, voltará, irmãos, mas voltará com manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, que vem para julgar as atitudes nossas. E se nossas vidas foram firmadas em Jesus, ou não firmadas em Jesus, Ele veio em nosso favor. Mas a resposta, só quem pode dar, sou eu e você. Você e eu. E para concluir, irmãos, o favor de Deus pelos homens foi motivado. Ali está como que a mão de Jesus, sendo cravada no madeiro. Foi por que isso? Em primeiro lugar, irmãos, por não haver saída para o homem. Se não fora Jesus, essa porta estava fechada. Mas Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim encontrará pastagem. Amém, Miriam, amém, Diana. Segundo lugar, por que o favor de Deus para com os homens? Segundo ponto, por favor, irmã, não tem o segundo ponto, para que o Evangelho pudesse provocar em nós a mudança que Deus deseja fazer. Deus deseja que a nossa vida seja transformada, irmãos, irmãs. Deus não nos deseja que vivamos na miséria. Não, Deus não deseja isso, não. Deus deseja que você seja erguido e colocado na rocha eterna que é o Senhor Jesus. Ó, irmãos, Ciron, eu tremo quando o irmão disse aqui que eu tenho que prestar contas a Deus por essa congregação que Ele me deu. Eu tremo porque eu gostaria de ver todos nós unidos, buscando ao Senhor em unidade, na presença dEle. E nós vamos, nesse instante, curvar nossas cabeças. Eu gostaria de convidar o grupo de louvor a vir aqui à frente. Não que eles não precisem mudar, precisam também, em muitas coisas. Mas eles vão ser instrumentos de Deus nesse instante, para cantar uma música. Um Deus tão grande. E eu gostaria que você, nesse instante, curvasse a sua cabeça diante do Senhor. Porque, como eu já disse, o núcleo do pecado é não reconhecer Deus como Deus. Mas a partir do momento que você não apenas canta, mas você entende que Deus é Deus, e que veio através de Jesus para morrer numa cruz e lhe salvar, a sua vida será salva para a glória de Deus.
E eu gostaria de, nesse instante, enquanto os irmãos estão se arrumando aqui para cantar, de dizer para você, se você desejar, nesse instante, entregar a sua vida a Jesus, levante suas mãos, publique a sua fé, diga: eu quero Jesus em minha vida, eu quero esse favor de Deus por minha vida atuando em mim. Eu quero sentir o poder restaurador, renovador do Espírito Santo de Deus agindo sobre mim. Há alguém que deseja tomar essa decisão? Ou alguém que já tomou essa decisão num passado distante e hoje deseja voltar para esse grande Deus? Ele não é um Deus pequeno não, que você só adora no domingo à noite, não. Ele é um grande Deus, com um grande amor por cada um de nós, inclusive por você. Tão grande amor. Tinha tudo para dar errado. Amar. Ele decidiu amar você. Alguém entre nós que deseja entregar a sua vida a Jesus, a igreja está orando por você nesse instante. Se houver alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus, levante-lhe suas mãos e diga: eu quero Jesus em minha vida. Ah, pastor, eu sou dessa igreja batista há muito tempo. Não importa, não é sendo igreja batista ou presbiteriana ou congregacional ou a igreja que seja, é nascer de novo. E nascer de novo é entregar a vida a Jesus, porque só assim você pode nascer. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos cantar essa música, sabendo que Deus, sendo Deus, te amou com grande amor.